opiniões, debates, discussões, tudo você acompanha por aqui. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Já estamos no ar, semana terminando e aqui começa mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Você nos ouve ou nos assiste, estamos no ar pelas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, pelo Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Bora lá então, direto para os destaques desta sexta-feira. Ao lado de João Dória, Rodrigo Maia defende a vacina chinesa. Salles vai ao Twitter e sugere que General Ramos é Maria Fofoca do governo. E tem o acordão entre o Vaticano e a China. Tudo isso a partir de agora em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também. Grave vídeos e mande para cá. Nosso WhatsApp fica aberto para você. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Olá, seja bem-vindo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse acreditar no bom diálogo estabelecido entre o parlamento e o presidente Jair Bolsonaro para acabar com a guerra das vacinas. Maia esteve com o governador de São Paulo, João Dória, nesta sexta-feira para endossar o discurso da vacinação na marra. Vamos assistir a um trecho. Parabenizando pelo trabalho e torcendo. Governador, eu sou daqueles que torço para que a gente possa construir pelos caminhos do diálogo as nossas soluções. Eu espero que o entreveiro dessa semana ela possa constituir uma solução nas próximas semanas. Eu tenho certeza que com a vacina, com os testes da vacina do Butantan, que não é um instituto qualquer, não foi criado ontem, tem uma história de respeito, de admiração por todos os brasileiros. Quando ela estiver aprovada e autorizada pela Anvisa, que a gente consiga, assim, com o diálogo com o presidente da República, com o ministro da Saúde, que esse diálogo já existe, com o Congresso Nacional, que a gente possa autorizar não apenas essa vacina para os brasileiros, mas todas as vacinas que forem aprovadas. A presença do presidente da Câmara dos Deputados na coletiva ocorreu após Maia ter cancelado um encontro com o governador de São Paulo, marcado para quarta-feira em Brasília. Dória voltou a defender a vacina em sua fala. Vamos acompanhar. Acredito e espero que a Anvisa continue cumprindo o papel que me foi dito pelo seu presidente, Almirante Antônio Barra. A vacina, que é um tema do momento, é a proteção à vida e é um direito de todos os brasileiros. No caso da pandemia, a vacina é o único caminho para a retomada total da economia, do ensino presencial, dos eventos de grande público, do turismo e da volta à normalidade, deputado Rodrigo Maia. É a vacina que nos dará um novo e uma nova situação de vida para milhões de brasileiros. Agora há pouco, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a importação de 6 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19 Coronavac, criada pelo laboratório Sinovac. A compra será feita no âmbito do programa de imunização da doença, desenvolvido pelo Instituto Butantan em São Paulo. A licença, por enquanto, é apenas para importação. A distribuição desse imunizante depende ainda da autorização da Anvisa ao final dos testes. A expectativa é que até o fim do ano o Instituto consiga produzir outras 40 milhões de doses, sendo essas 6 milhões primeiras 100% produzidas na China. O restante será produzido a partir do princípio ativo importado. A informação já foi repassada para as autoridades do estado de São Paulo, inclusive ao governador João Dória. Esse é nosso primeiro tema, então, do programa desta sexta-feira. Começo com você, Fiuza. Queria a tua avaliação sobre essas declarações de Rodrigo Maia e do governador de São Paulo, João Dória. Fiuza. Evidentemente está tudo errado, né, nesse assunto. A começar pela Anvisa, autorizando a importação de uma vacina que não foi testada.
Alguém tem a perspectiva, o prognóstico ou a premonição de que essa vacina resultará eficaz e segura? Eu não conheço. Eles têm essa informação e não apresentaram ao público, então deveriam apresentar. Se não tem, que é o que a gente sabe que não tem nenhuma ação para se fazer, não tem guerra da vacina, como o Rodrigo Maia diz, não tem vacina assunto do momento, como o governador Dória diz, não é assunto do momento. Será o assunto do momento quando existir uma vacina. Nesse momento, não existe uma vacina. Eu vi, Vitor, com uma certa preocupação, uma entrevista do presidente da Anvisa, dizendo que não se cogita postergar a análise de vacina. Eu até agora não entendi essa declaração dada à Folha de São Paulo. Quem é que cogita? Ele precisa dizer. Isso é uma denúncia, né? Isso deve ser uma denúncia. Quem é que cogita postergar a análise de vacina? Tem alguém nesse debate querendo adiar a chegada de uma vacina? Está tudo errado. O governador Dória volta a afirmar uma premissa falsa, de que o futuro, a possibilidade de convivência em sociedade está condicionada à vacina. Ele não tem como demonstrar isso. Porque se fosse isso, né, uma pandemia que atingiu o mundo todo de maneira diferenciada, mas com o mesmo vírus, a experiência da Suécia seria um extermínio populacional. A Suécia vive, produz, vai à aula, né? As crianças, adolescentes estão estudando, não tem nenhuma explosão de casos lá. Como é que o governador Dória explica uma situação como essa? Não falem da Suécia, não falem reiteradamente da Suécia. Mas por quê? Está proibido falar da Suécia? Não existe a Suécia? Ou eles têm uma poção viking que os protege da Covid-19? Então, eu achei até, Vitor, que a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi uma boa fala, ponderada. Apesar desse negócio de guerra de vacina e tal, eu acho que ele não fez menção à obrigatoriedade, que é o que o João Dória está querendo, com esse discurso, calçar, né? O João Dória enfrentou uma resistência muito grande no país inteiro por defender a obrigatoriedade. Sem lastro científico, ele precisa demonstrar que toda a população tem que ser vacinada para o país sair da epidemia. Ele não demonstra isso. Ele precisa urgentemente. Então, ele derivou o discurso para dizer que sem vacina não tem futuro. Tem editoriais na imprensa defendendo a obrigatoriedade e esses personagens, Rodrigo Maia, João Dória, eles vão sempre atrás disso. Eles acreditam que a política se faz com o seu tempo de televisão. Mas não é isso. A política é você ouvir a sociedade e, nesse caso, ouvir a ciência, que eles não estão ouvindo. Daqui a pouquinho a gente vai tratar exatamente dessa fala do diretor-presidente da Anvisa, que o Fiuza mencionou agora. Vamos tratar disso daqui a pouquinho. Bom, e só para fecharmos então esse capítulo das vacinas, a gente traz agora então a fala do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra... Discute, eu voto com o relator. Combinado. Não, é que o Fiuza mencionou agora essa declaração, a gente vai trazer em detalhes então. Foi o seguinte, ele negou que a agência possa postergar o aval a alguns imunizantes como a Coronavac por causa de pressões do governo. Em entrevista à Folha, afirmou o seguinte, abro aspas, isso está previsto no Código Penal em algum lugar. Se estamos concebendo a possibilidade de alguém daqui de dentro intencionalmente procrastinar, postergar ou realizar qualquer impedimento para que um medicamento salve vidas, eu jamais vou poder cogitar isso. E se eu tomar conhecimento, tomarei todas as medidas cabíveis. Fecho aspas. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro tem defendido que não comprará a vacina chinesa em referência à Coronavac, que está em desenvolvimento pela empresa igualmente chinesa Sinovac, que será produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Fiuza. Mas quem é que falou em postergar? O presidente da Anvisa está falando isso com base em quê? Ele está querendo dar uma manchete para a Folha? Não acredito.
Então, ele fala da hipótese de alguém dentro da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele levanta essa hipótese. Eu acho que o corpo técnico da Anvisa deve estar revoltado. Ou tem um conspirador andando lá por dentro, todo mundo sabe, e isso foi um recado cifrado, ou o corpo técnico da Anvisa deve estar revoltado. O presidente da Anvisa está falando da hipótese de alguém querer postergar a análise de uma vacina por causa de que fato? Devido a que fato? Quem é que aventou isso? Ou é um jogo de mensagens cifradas em relação aos supostos negacionistas? Olha, a gente está a pé, Vitor, em relação a referências científicas. Sinto dizer que nós estamos a pé. A OMS não preciso dizer. A Anvisa com muita retórica para uma agência que é certificadora, que é avalista, né? Isso não está bem parado. E sobre o Instituto Butantan, o Rodrigo Maia disse que o Instituto Butantan não foi criado ontem. De fato, o Instituto Butantan é uma instituição importante de referência na ciência no Brasil. Mas o Instituto Butantan apresentou, durante essa pandemia, dados alegóricos sobre salvação de vidas. E esses dados sustentaram retórica política do governador e do prefeito. Eles vieram com números na ponta do lápis de vidas salvas pelo lockdown. Veja você, o Instituto Butantan deu o número de vidas salvas com essa política de mandar todo mundo para dentro de casa. E hoje tem pelo menos 5 universidades no mundo inteiro mostrando que essa política, sem critério, sem discriminação, com gente circulando nos transportes, não salvou ninguém. Não salvou ninguém. Não tem nenhum. Stanford mostrou, UCLA mostrou, Toronto mostrou, Edimburgo mostrou, todas elas já fizeram levantamento. Esses personagens não vão ficar podendo fazer ficção científica para sempre. Os levantamentos estão aí. E não aparece nos levantamentos nenhuma redução de óbitos por conta de lockdown. E o Instituto Butantan fez essa afirmação. Eu não tenho nenhuma vontade de desmerecer o Instituto Butantan. Imagina, a gente tem que lutar pelas nossas instituições. Mas quando elas começam a ter, como a OMS, que já foi uma referência confiável também, comportamento duvidoso, aí nós temos que desconfiar. Porque nós precisamos ter a certeza sobre essa vacina. E no mundo todo, ao contrário do que diz, sem motivo aparente, o presidente da Anvisa, não existe ninguém querendo adiar a avaliação de vacina. Existe muita gente querendo apressar. E isso pode ser devastador. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que deve haver judicialização dos critérios a serem adotados para a vacinação contra o novo coronavírus. Para Fux, o STF será chamado a decidir sobre temas como liberdade individual e requisitos para a imunização. Fux deu as declarações ao participar de uma videoconferência promovida por uma associação de advogados empresariais, na qual foi discutido o papel do Poder Judiciário no atual cenário de crise. Nesta semana, ao menos 2 partidos políticos acionaram o STF com o objetivo de determinar a vacinação obrigatória. Já o PTB foi ao STF para impedir a vacinação na marra. Na live semanal do presidente, que transmitimos ontem aqui no programa, Bolsonaro disse não acreditar que a corte vá interferir nesse assunto. Fiuza. A pergunta para o Luiz Fux é a seguinte: ele não tinha dito que na gestão dele como presidente do STF ia evitar o falatório? Ele não usou essa palavra, mas ia evitar o mau protagonismo, ia evitar a politização, a politicagem. Não foi isso que ele falou? O que o ministro Luiz Fux está falando sobre vacina? Que não existe. Um prognóstico? O ministro da mais alta corte do país, judiciária do país, está fazendo um prognóstico. Este assunto deve ser judicializado? Será que essa é a melhor conduta para quem quer
um tribunal discreto, eficaz, austero, altivo, com compostura. Porque é o seguinte, Vitor Brown, a gente sabe que quem quiser manchete hoje vai falar de vacina. Eu não posso crer que o ministro Luiz Fux esteja se guiando por isso. Não é possível, né? O ministro, presidente da mais alta corte, ele não pode estar querendo manchete, né? Então, quem está falando de vacina agora, desta maneira especulativa, só está buscando manchete, que é o assunto do momento. E o que a gente tem que dizer para os afoitos, né? Para esses desvairados vacineiros, é o seguinte: vai ser muito bom ter uma vacina eficaz e segura, comprovadamente segura contra a Covid. Isso não existe e isso não está ainda no horizonte. Os ciclos, já cansamos a beleza do nosso espectador aqui dizendo, são longos normalmente. Cachumba, 4 anos. O mais curto de todos, sarampo 10. Estão tentando um outro método que mexe na sua base genética, sem ainda experimentos suficientes. O que é isso? Agora estão falando de obrigatoriedade. O que a gente tem que dizer para essas pessoas, partidos, aventureiros, né? É o seguinte, profetas, né? É o seguinte, enquanto não houver vacina, e havendo vacina, enquanto não houver um laudo indicando que cientificamente tem que ser vacinada toda a população, comprovadamente, para se deter o surto, eles são os terraplanistas, eles são os místicos, eles são os alegóricos. Um assunto sério. Eles são os negacionistas da ciência, né? Estão negando a ciência, negando a necessidade de fundamentação científica para essa discussão e falando de forma leviana sobre o assunto que não dominam. Os propósitos a gente não sabe, aparecer, enfiar o dedo na cara dos outros para chamar de assassino, etc. Ciência e salvação de vidas não é. Ô, Ana, só antes de passar para você, eu informo aqui que o ministro Ricardo Lewandowski enviou para o plenário a ação sobre vacinação obrigatória contra a Covid-19. Portanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal terá que se manifestar sobre esse tema e o ministro Lewandowski pediu, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o assunto. Oficialmente, o antiviral Remdesivir do... A FDA, a Agência Reguladora de Remédios dos Estados Unidos, aprovou oficialmente o antiviral Remdesivir do laboratório Gilead Sciences, Inc., para casos moderados e graves de Covid-19. O medicamento agora se torna o primeiro tratamento totalmente aprovado nos Estados Unidos para a infecção. Até então, era autorizado apenas para uso emergencial. O presidente Donald Trump, inclusive, foi tratado com o remédio. O Remdesivir é um intravenoso e reduz o tempo de recuperação de pacientes hospitalizados. Os pacientes com a doença na forma moderada e grave apresentam rápida melhora no trato respiratório e redução da febre. O fármaco terá o custo de $390 por frasco. A medicação está sendo usada no Brasil por diversos centros médicos em estudos clínicos, como a Universidade Federal de São Paulo e o Hospital Sírio-Libanês. Em um minuto, quero ouvi-la, Ana. É que toda vez que Donald Trump disse só em casos de emergência, e aí a critério do médico. Um minuto para você também, Fiuza. Eu pergunto por que os profetas da vacina, se eles querem proteger a população e salvar vidas, por que eles não falam desse tipo de tratamento? Por que eles não festejam? Isso é muito estranho. É muito estranho. Será que é grana? Eu custo a crer. O mundo todo saindo nessa pressa atrás de uma vacina. Claro, todos temos pressa, mas com prognósticos fantasiosos, enganando a população, prometendo um ciclo inviável, com base em nada, com a letalidade que nós já sabemos
atualmente 0,05 abaixo de 70 anos para a Covid, ou seja, abaixo da gripe sazonal, e só uma vacina obrigatória, universalizada, universalista, vai nos salvar de ficar como ratos dentro de casa, não está batendo esse discurso. Estamos de volta agora também no rádio com quem nos ouve pela rede Jovem Pan News. Seguimos juntos aqui nessa noite de sexta-feira com os pingos nos is. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, defendeu conversa e entendimento, mas julgou como péssima a reação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de chamar o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca, em uma rede social. Eu vou ler aqui o tweet do ministro Salles. Abro aspas. Ministro Luiz Eduardo Ramos, não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de Maria Fofoca. Fecho aspas. Já a frase de Mourão sobre o caso dita hoje foi a seguinte. Abro aspas mais uma vez. Péssimo isso daí. Vamos conversar e nos entender. Acho que ele se arrependeu. Muitas vezes a pessoa reage no calor dos acontecimentos e termina tomando uma linha de ação que é péssima. Fecho aspas. A publicação é mais um capítulo do confronto entre a ala militar e o ministro do Meio Ambiente, que teve como estopim a orientação do IBAMA de retirar brigadistas das atividades de combate aos incêndios por suposta exaustão de recursos. Mourão afirmou que o governo vai desbloquear os recursos necessários para a retomada das atividades das brigadas de incêndios florestais em todo o país. O vice também lembrou que o Ministério do Meio Ambiente recebeu recursos oriundos da Operação Lava Jato que foram bloqueados pelo Tesouro por extrapolarem o teto de gastos. Fiuza. Olha, o contexto aí é complicado, porque o ministro Ramos foi falar com a imprensa, uma parte da imprensa, ele sabe, né, e não vamos dourar nenhuma pílula aqui, ele sabe que é sistemática e ostensivamente contra o governo e contra o presidente. Então, qualquer membro do governo que decida, o Sérgio Moro, quando resolveu sair do governo, ele fez isso. Ele estava no governo apanhando dessa imprensa que queria o escalpo dele todo dia, que acabava com ele, acabava com o governo, quer derrubar o governo, a gente sabe. A eleição não foi legítima, foi um golpe do WhatsApp, a gente viu isso. Fake news desde o dia, antes do dia 1º de janeiro de 2019. Aliás, bloqueando o bom debate, né? E o verdadeiro debate seria esse, criticar o governo, né? Mostrar os problemas no programa de privatização, não dizer que não é um governo que prometeu liberal, que não é liberal. Não, tem mais de 150 bilhões de ativos privatizados. Então, é discutir as coisas como elas são. Ah, não, mas ralentou aqui. Aí o Salim Matar saiu do governo, era o homem da privatização. O que está acontecendo? Mas isso, em parte da imprensa, não foi possível, porque ela queria apenas, e uma parte dela ainda quer, apenas sabotagem. Dizer que o presidente, que nem lá o Joe Biden, né, que o Obama, dizer que o Trump é o genocida, o Bolsonaro é o genocida. Eles estão apostando nessa cantilena, tem aí uns distraídos que acreditam. Então, Vitor, o contexto é esse. Não dá para você olhar para um membro do governo que foi lá soprar no ouvido de uma imprensa que quer ver esse governo no chão. Não dá para pensar em boa fé. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, não sei como é que foi essa conversa, esse bastidor, não sei de nada. O que eu sei é que a notícia que resultou para o ministro Salles, que é a bola da vez já há bastante tempo, sofre... Eu não vou nem defender a gestão dele, acho que deve ter coisas boas e ruins, mas ele sofre perseguição. O Ministério Público tenta o impeachment do Salles de uma maneira patética, dizendo que ele afronta as diretrizes de política pública, uma cantilena que não dá nem para boi dormir. Então a gente sabe que o Salles é um alvo deste cerco.
dos que querem a caveira do governo. Aí vem um integrante do governo, supostamente, pelo que a gente está vendo aí, e dá essa manchete, essa nota, etc. Para quem ele sabe muito bem que está dando, eu acho que a reação do Salles foi essa. Foi essa, uma reação de homem. Tipo assim, bom, você vai conspirar ou você vai dar gasolina para quem quer incendiar o governo, eu vou incendiar primeiro. Não acho que ele queira incendiar, né? Ao contrário, acho que ele está combatendo aí as queimadas metafóricas e reais. E o vice-presidente Mourão, ele tomou um partido que eu também, como disse o Augusto, a questão da lavação de roupa suja em público não é bom em nenhuma etapa. Nem se você vem para dizer está todo mundo errado, não sei o quê, nem para isso. Se você acha que está todo mundo errado, você baixa a bola e conversa por fora. O Mourão, no início da pandemia, ele entrou também em alguns dos discursos parecidos com os do Mandetta. Prudência, né? O que parecia que a imprensa queria ouvir em relação ao presidente, que era contra o lockdown, etc. O lockdown está aí demonstrado que é uma farsa, né? É um trancamento sem critério autoritário, de gente tarada para dominar os outros. E, naquele momento, falar contra o lockdown era uma heresia. E teve gente dentro do governo, além do Moro e do Mandetta, o Mourão também teve algum tipo de fala assim, que eu acho que pode ter sido legítima a opinião dele. Mas, olha, essa sedução de um establishment que está lá, querendo atirar, todo mundo sabe, não vão dourar a pílula, querendo atirar. Aí você vai lá dar um afago nesse establishment, não tem espaço para isso. Ou você fica no governo ou você sai do governo. O advogado Cacai, aquele que circula de bermuda pelo Supremo, entrou na mira da Lava Jato, conforme informa a Cruzoé. O criminalista foi citado pelo delator Carlos Roberto Scorsi em uma suposta operação ilícita para repassar dinheiro ao ex-governador Marconi Perillo, de quem é defensor. Procurado, ele se manifestou da seguinte forma: "Não tenho nada a dizer, estou absolutamente tranquilo." Fiuza. Também não tenho nada a dizer, Vitor, porque não estou a par dos detalhes. A gente sabe que o Cacai é um advogado muito influente, né? É um homem que construiu uma rede de influência para além do seu ofício, né? Muito próximo aí de alguns cardeais, com muitas aspas, do PT, como José Dirceu. De fato atuou decisivamente em relação a alguns personagens que têm um prontuário terrível e fizeram muito mal ao país. É um personagem bastante arrogante, como mostra ali a foto que a gente está vendo. Ele, ao mesmo tempo, tem um certo folclore que ele desenvolveu de ser um cara, quase que uma contracultura, sabe? Um charme de informalidade, de boemia, mas, tragicamente, na minha opinião, reforçando, integrando um grande mal-entendido na elite brasileira. Essa elite que quer fazer um clube, finge que está defendendo democracia, mas quer fazer um clube fechado. E foi o que o PT fez no poder, um clube fechado, com empreiteiras, dinheiro do BNDES vira cacife para laranja, tudo para retornar aos amigos, um clube de amigos, um capitalismo de amigos. Nada disso é democrático. E eu acho que o Cacai é um personagem aí, porque aí fica muito na fronteira. É isso, tem muita gente aí esclarecida, interessante, culta, que convive, né? É um meio onde há ali muita boemia, charme, coisas legítimas, né? Mas em nome disso, de uma rede de influências que não é sadia. Então, o que eu posso falar, assim, sobre o personagem é um pouco do que todo mundo sabe, que eu estou falando aqui, mas esse caso específico eu realmente não tenho como dizer.
O Vaticano e o Partido Comunista da China renovaram um acordo sobre a nomeação de bispos. Na prática, a medida dá ao Papa Francisco a palavra final acerca da nomeação de lideranças católicas no país asiático. E o governo do ditador Xi Jinping permite que todos eles, incluindo oriundos de uma igreja apoiada pelo Estado, reconheçam a autoridade de sua santidade. Anunciou à imprensa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian. China e Vaticano decidiram, depois de consultas amistosas, prolongar por 2 anos o acordo temporário sobre a nomeação de bispos. As tratativas entre a Igreja Católica e os comunistas vão à contramão das advertências dos Estados Unidos, que têm denunciado a repressão sofrida por católicos em território chinês. Oficialmente, a existência do acordo provisório assinado em 2018 prevê acabar com quase 70 anos de tensões sobre a nomeação de bispos. Antes disso, a China se recusava a aceitar que a nomeação dos líderes religiosos viesse do Vaticano, uma vez que não reconhece o Papa como chefe da Igreja Católica. Paralelamente, a Santa Sé se negava a reconhecer que bispos fossem escolhidos pelo governo local, o que não ocorre em outros países. As duas partes concordaram em estender a fase de implementação do acordo por mais 2 anos, informou em nota ao Vaticano, ao mencionar que pretende continuar o diálogo aberto e construtivo para promover a vida da Igreja Católica e o bem do povo chinês. Por outro lado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, denunciou no mês passado que a aliança não ajudou em nada os cristãos. Fala, Fiuza! Ô, Vitor, o capitalismo pirata comunista da China é um enigma, né? Ele deve ter algum mel, né? Deve ter, não é possível, né? Porque todo mundo se rende a esse capitalismo pirata, todo mundo quer isso, uma bolsa ditadura da China. Não dá para entender, quer dizer, o comunismo ateu, né, está lá em tratativas com o Papa Francisco, que é uma fofura, né? Com todo respeito, é um líder da Igreja Católica que, de fato, hoje se esmera, né, se dedica a uma cartilha, né, a apregoar uma cartilha. O Lula sai do xadrez, condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção, é recebido pelo Papa no Vaticano não para uma bênção, para uma reunião. Reunião com o Lula, os dois posaram sorridentes de combate à fome. Um homem que impôs um flagelo, que impôs a miséria, maior recessão da história do seu povo. É recebido pelo Papa. E o Papa o Papa vira personagem de filme. 2 papas, né? Essa ideia, quer dizer, nós estamos todos, Vitor, prisioneiros de uma cartilha vagabunda do bem contra o mal. Né? Forjaram uma dicotomia, tem o mal lá, que é o grande Satã, fascista, imaginário, não sei o que eles atribuem ali a esses Trump e companhia. Eles são os bonzinhos, e do lado dos bonzinhos vale tudo. Vale tudo, vale o comunista ateu fazendo acordo com o líder da Igreja Católica, vale fechar os olhos para a ditadura sanguinária da Venezuela, vale protestar contra o impeachment de Dilma Rousseff, né? Operadora de uma quadrilha, por conta de um suposto progressismo. Então, eu acho que é isso, quer dizer, mesmo quando o Papa Francisco está falando, por exemplo, sobre a questão dos homossexuais, que é saudável que ele venha fazer esse aceno de respeito e tal, ele vai muito adiante disso. Aí ele começa a fazer uma militância por um tipo de relacionamento que a igreja que ele lidera não reconhece da maneira que ele está querendo dizer que reconhece. Ou seja, ele está fazendo uma demagogia. Né? Se ele quer fazer esse tipo de política, eu acho também que, eventualmente, algumas igrejas e tal estão defasadas, desatualizadas, né, em relação aos costumes, em relação, por exemplo, à questão das relações homossexuais. Mas isso não é problema meu, isso é problema da igreja. Agora, se você acha que há um descompasso entre a sua convicção e essa igreja, você sai dessa igreja e vá fazer a sua agremiação, ou o seu partido, o que você queira, né? Então, eu acho que realmente é uma coleção de relações esquisitas que aparecem com a China. A China tem um poder de sedução
incrível, e eu não quero crer, né? Não quero crer que seja só o dinheiro proveniente do seu capitalismo pirata. A Polícia Federal vai usar neste ano um sistema de inteligência para detectar especificamente a existência de candidaturas de laranjas. O programa vai fazer automaticamente um cruzamento de dados entre o número de votos dos candidatos e o valor de recursos recebidos. Em 2018, partidos foram acusados de desviar dinheiro de mulheres para homens ou para outros fins, burlando assim a cota feminina. Nesse ano, a suspeita é que a prática pode alcançar também candidatos negros. O sistema, que vai ser usado pela primeira vez pela PF em uma eleição, também fará outros tipos de cruzamentos. O programa pode ajudar a identificar também fraudes relacionadas a doações, por exemplo, como a utilização de pessoas mortas para ocultação de dinheiro, da origem do dinheiro. A participação de pessoas ligadas a facções criminosas também está entre as prioridades dos investigadores. Em um minuto, quero ouvi-lo, Fiuza. Algumas coisas, é excelente a iniciativa da Polícia Federal. Toda eleição tem esses candidatos fake, os puxadores que vêm com vários laranjas. Agora, tem parte aí dessa questão que não tem como pegar, porque é subjetivo, né? O preenchimento de cotas com candidatos que, né, quer dizer, se eles estiverem dentro da lei, você só vai ver que eles são laranjas depois no mandato, né? Então, eu quero aproveitar para afirmar que esse negócio de ficar criando cota para todo mundo, todas as minorias, fingindo que está protegendo essas minorias, isso não afirma ninguém. A política já demonstrou, inclusive em relação às mulheres, e isso só cria biombos para a formação de laranja. Mais uma informação para você. Em formatura de diplomatas no Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a diplomacia brasileira, representada pela pasta, ficou muito tempo presa dentro de si mesma, vivendo conceitos ultrapassados, cantando glórias passadas, lustrando troféus antigos e esquecendo de jogar o campeonato deste ano. Para ele, o Itamaraty, antes de sua chegada, cultivava conceitos ultrapassados e superficiais, satisfeito com a própria fala. No discurso, o chanceler voltou a dizer que o país, antes do atual governo, flertava com o marxismo e o globalismo como forma de explorar ainda mais os trabalhadores, se valendo de instrumentos para corromper e estraçalhar a fé, sem considerar as reais necessidades da sociedade. Araújo lembrou que na última Assembleia Geral das Nações Unidas, somente o presidente americano Donald Trump e Jair Bolsonaro falaram em liberdade. Vamos acompanhar. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Que sejamos esse Severino que sonha e essa Severina que reza. Começo com você, Fiuza, a sua avaliação sobre as declarações do ministro Ernesto Araújo. Excelente discurso, excelente, necessário, né? Eu diria até aliado aí a outras posições recentes da diplomacia brasileira, fundador de uma posição histórica do Brasil, que não é bolsonarista, que não é neoconservador, não é nada disso, que é pela liberdade, que é pelo mérito, que é pelo pragmatismo, pela honestidade, né? São, de fato, os grandes valores absolutos da civilização, não só da ocidental, mas estamos falando aqui da civilização ocidental, e que está acontecendo, na verdade, o fenômeno, o Brasil é gêmeo dos Estados Unidos da América nesse momento, nesse fenômeno, não por conluio, não por uma ação orquestrada de um nacional-populismo, não tem nada disso acontecendo. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são sociedades que querem se libertar de uma malandragem, de um truque que chamam aí, eu me recuso a chamar de progressista, porque não tem nada de progresso nisso, né? E essa terminologia, ela, por mais que você queira estigmatizar, ela tem mercado. Ela não é um estigma, não é como você falar um nazismo. Então não é progressismo algum. Falei no comentário anterior sobre o que está se passando na eleição presidencial americana.
Hoje em dia o Partido Democrata é um clube. Aquilo ali é uma tentativa realmente de você criar federações particulares de interesses. Por isso que a China também, referindo ao comentário anterior, tem sido tão sedutora, porque ela tem dinheiro e ela não presta contas sobre como ela produz esse PIB, porque é uma ditadura. E parece que é um mal, esse sim, um mal, está sendo esquecido pelas ditas democracias, como disse o ministro Ernesto Araújo. Quem é que está afirmando liberdade para valer hoje em dia? Não são muitos. Tá? Então, eu acho que é cada vez mais urgente o Brasil. O que está acontecendo no Brasil, de fato, é uma reabertura da sociedade, se libertando, e aí sim, o Itamaraty, pelo menos em parte, seguiu, ou pelo menos correntes do Itamaraty seguiram, de fato, aí, nos anos Lula, etc., essa doutrina que tem esse nome pejorativo de terceiro mundista, que, na verdade, é demagógica, né? Você usa o seu aparato intelectual, as suas noções de civilização, para criar um verniz, que seria um verniz progressista pelos fracos, etc. E isso dá no chavismo. Isso dá o que foi a diplomacia brasileira nesses tristes anos do PT, conluios com a ditadura iraniana, do Ahmadinejad, o ditador sanguinário da Líbia, Muammar Gaddafi, era amigo, né, da diplomacia brasileira, pelo menos foi assim que o ex-presidente Lula orientou a posição do Estado brasileiro. Isso aí não é brincadeira. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa ali sob o Obama, já iniciando essa derivação do Partido Democrata para uma malandragem, né, supostamente progressista, mas isso de afetar, por exemplo, tolerância em relação aos árabes, o que seria ótimo, né, os árabes, todos os povos irmãos, mas isso com prejuízo do combate ao terrorismo, que eu não estou associando, evidentemente, ao povo árabe, lógico que não, mas quando vinha o terrorismo por parte de terroristas árabes, havia, né, e houve e continua havendo, até de parte da imprensa, ali uma certa dificuldade de reconhecer aquilo como um crime de facínoras, né? Por conta de uma falsa ideologia, que não é ideologia. O congraçamento entre os povos não é você ficar fazendo etiqueta, né? É você fazer políticas de afirmação. Para você ter liberdade, você tem que ter autoridade. Você tem que afirmar a sua nação, você tem que afirmar o seu povo, né? Então, alguns chamam de globalismo, até o próprio ministro Ernesto Araújo citou. Eu acho o globalismo também um elogio a isso. Isso é uma malandragem, é uma confederação de interesses particulares, fingindo que é congraçamento entre povos, mas que não ajuda ninguém. E voltando aqui ao Brasil, a gente fala agora sobre as pesquisas de intenção de voto às prefeituras de São Paulo e do Rio. Ontem, no finalzinho do programa, nós informamos os números aqui de São Paulo e vamos comentá-los agora. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra o prefeito Bruno Covas e o deputado e apresentador de TV Celso Russomano empatados dentro da margem de erro na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. A diferença numérica entre os candidatos, no entanto, diminuiu. Russomano caiu 7 pontos percentuais e agora tem 20% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito tem 23%. No levantamento anterior, realizado de 5 a 6 de outubro, tinham 27% e 21%, respectivamente. Na sequência, numericamente, aparecem Guilherme Boulos, do PSOL, com 14% e Márcio França, do PSB, com 10%. Arthur Duval, Mamãe Falei, do Patriota, tem 4%, Gilmar Tato, do PT, 4%, Joyce Hasselmann, do PSL, 3%, Andréa Matarazzo, do PSD,
2%, Levi Fidelix, do PRTB, 1%, mesmo percentual de Marina Elou, da Rede, Orlando Silva, do PCdoB, Vera Lúcia, do PSTU. Nenhum branco ou nulo somam 13%. Não sabem 3% dos eleitores. A pesquisa ouviu 1.204 pessoas em 20 e 22 de outubro. Foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o registro na Justiça Eleitoral é SP 02125-2020. A gente tem aqui também os números da pesquisa do Rio, então, até para o Augusto complementar e o Fiuza poder falar. Por lá lidera Eduardo Paes, do DEM, com 28%. Na sequência, Marcelo Crivella, do Republicanos, 13%. Marta Rocha, do PDT, 13% também. Benedita da Silva, do PT, vem na sequência com 10%. Renata Souza, do PSOL, 5%. Luiz Lima, do PSL, 4%. E Bandeira de Melo, da Rede, tem 3%. Quer falar, Augusto? Olha, rapidamente. Começar com o Guilherme? Rapidamente. O Eduardo Paes não pode esquecer que o Wilson Witzel tinha 4, né? Pontos às vésperas da eleição. Ele pode ser atropelado. Agora o Crivella está em situação difícil, caindo. E a Marta Rocha está crescendo. Ela pode chegar ao segundo turno. Benedita da Silva está aí mostrando que o PT está péssimo, né, nas capitais. Você, Fiuza? Pois é, Vitor, pesquisa, né? É difícil. Pelo Datafolha, o presidente da República hoje seria talvez o Fernando Haddad, né? O Ciro Gomes. Então, acho complicado, ainda mais vendo o que os institutos e alguns grupos de comunicação estão fazendo ultimamente no país em relação à política brasileira, assumindo uma postura sistemática aí. E no caso de São Paulo, como disse aqui nos Pingos o Zé Maria Trindade, e até no mesmo dia, no dia seguinte, o presidente Bolsonaro confirmou que o candidato dele é o Celso Russomano. E aí o Celso Russomano despenca 7 pontos. Pode ser, pode não ser. Essas pesquisas não me ajudam muito, não, assim, em relação ao que eu vejo de perspectiva. Em São Paulo, só para falar rapidamente, eu acho que a grande questão vai ser o que o paulistano acha do maior xiita do lockdown do continente, que é o Bruno Covas, né? Ele trancou tudo, deixou o transporte circulando, os critérios lá que ele usou, a população vai avaliar. Ele afirmou que salvava vidas de uma maneira vaga e não demonstrável, e milhares e milhares de empresas e empregos sumiram dentro dessa política. Então, acho que essa avaliação, se o paulistano considerar que isso valeu a pena, que estava correto, ele tem chance. Se o paulistano achar que isso foi uma completa loucura, ele não vai ter chance. A imagem dele soldando porta do comércio ali, isso não vai dar para esquecer, né? Agora, no Rio de Janeiro, a gente também não sabe o que representa hoje o Eduardo Paes, politicamente. O Eduardo Paes já foi aquele... Ele era um discípulo ali do César Maia, e o César Maia teve um momento, um dos últimos momentos pródigos da política local no Rio de Janeiro, da triste política do Rio de Janeiro, que foi um prefeito urbanista, que fez importantes reformas urbanas, fez também um bom controle de finanças, e depois também perdeu esse trilho. Mas o Eduardo Paes vinha de uma renovação política feita pelo César Maia, e um personagem muito dedicado, daquele que trabalha muito, que conhece a cidade toda, é pragmático. Mas depois ele caiu naquela configuração ali, naquele triângulo das Bermudas com o Sérgio Cabral e o Lula. E eu nem acho, não está demonstrado que ele tenha entrado em algum esquema deles, apesar de ser acusado por conta mais de caixa 2 ali pela Odebrecht. Mas acho que os esquemas que o Cabral montou de roubo não chegaram, pelo menos até agora, o Eduardo Paes. Mas ele virou um personagem cada vez mais afoito. A gente viu diálogos dele que vazaram, né, com o Lula. Ele virou um falso malandro, Eduardo Paes, que era um rapaz de condomínio ali,
CDF, nerd, isso era o bom dele, né? Dedicado, com afinco, e virou um cara que quer frequentar certas colunas descoladas como um sambista da Portela, que não é o que ele é. Então ele foi saindo, ele fez obras descuidadas, teve o negócio dos problemas da ciclovia na Niemeyer, que desabou. Ele foi, eu acho que assim como o César Maia, ele foi relaxando no que ele tinha de bom, que era ali o pragmatismo administrativo. Hoje eu não sei quem é que ele está representando, mas agora, a Marta Rocha que corre por fora, o povo acabou de ter o exemplo do Witzel, né? Que era o outsider, o que vinha depurar, o que vinha da justiça e tal, e deu no que deu. Né? Tá no meio do covidão. Então, tá bem embaralhado, Vitor. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.